Viva! Bom dia Malange, bom dia Angola. Estamos na 4ª província, estamos a fazer o roadshow das 7 maravilhas naturais de Angola. Bom dia a todos, o objetivo é o mesmo. Encontrarmos no final de tudo as 7 que serão as maravilhas naturais desta Angola. Mas para isso nós precisamos de facto de passar por 18 províncias. Muitas delas têm mais do que uma maravilha em concurso. É o exemplo de Malange, que concorre com 3, nomeadamente... Ora bem, sobre elas vamos falar mais daqui a bocado, Então, até vamos poupar. para, exatamente, vamos apresentar os nossos convidados, portanto, mais daqui a bocado já vai saber quais são as 3 maravilhas em concurso. Afinal, como nas outras províncias, votar nessas maravilhas vai fazer com que ganhe hoje um prémio, 10.000 kwanzas, uma oferta de hipermercado Quero, e depois, no final de toda a campanha, para chegarmos às 7 maravilhas naturais de Angola, um Land Rover novinho em folha. Abrimos com os Marimbeiros, um grupo tradicional de Malange que existe desde 1986 e deu-nos este ritmo bem da terra. Antes de começar a conversa e de apresentarmos os nossos convidados, vamos convidá-lo a fazer uma visita através de imagens. Prepare-se porque são imagens de cortar a respiração. Vamos viajar até as quedas de Calandula. O som é ensurdecedor. São litros e litros de água do rio Lucala, um dos afluentes do rio Kwanza, que cai abruptamente numa queda vertiginosa de 105 metros. As impressionantes quedas de água de Calandula são uma imagem de marca não só da província de Malange, mas de todo o país. As pessoas vêm cá, eu posso bem dizer assim, as pessoas vêm cá porque é um lugar turístico. Mesmo nós aqui em Malange, normalmente, quando não temos muita coisa a fazer num fim de semana, se é que não temos como desaliviar a mente, viemos para cá ou vamos para o Kwanza. É assim, nós viemos cá fazer um piquenique. Muita gente ficam admirados, que é uma beleza natural, ficam muito admirados e tiram retratos, muitas fotografias e pronto, por aí. E são fotografias memoráveis, as que se podem tirar a partir do miradouro junto às quedas, principalmente em dias de sol, quando os raios cruzam a névoa de água que rodeia as quedas e forma um fenómeno natural de uma incrível beleza. Não é um, mas sim 2 arco-íris que iluminam com as suas 7 cores os pés destas imponentes quedas. Reza a lenda que um é macho e o outro fêmea. Mas quando o sol desaparece, só um é que se mantém. Até eu casado. É fêmea e macho. Depois, justamente, que esse é o macho. Muito afamadas pelo país, estas quedas, que têm uma largura de 410 metros, são também conhecidas internacionalmente. Representam mais um motivo de orgulho para todos os malanginos. É bom para a província porque do jeito que está, né? E calhou mesmo também na nossa província, graças a Deus. Tá bom. Quem vem a Malange e não conhece a queda de Calandula, ele também não sai bem de Malange sem conhecer primeiro a queda de Calandula. Vista de baixo, a queda impressiona ainda mais. No meio de uma luxuriante vegetação, ergue-se esta gigantesca coluna de água. A névoa que levanta confere a este sítio uma magia invulgar.
Calandula deixa qualquer visitante em êxtase perante a força e a formosura da natureza. Visitar as quedas de Calandula torna-se uma experiência revigorante e revitalizante que todo angolano merece ter. Para as pessoas que não conhecem as quedas de Calandula, eu digo a eles que venham conhecer, seja angolanos, estrangeiros, todos venham conhecer as nossas quedas, tiram algum proveito daqui e levem também para mostrar nos outros que não conhecem para poderem estar aqui um dia conosco. Se é angolano, essas quedas não é angolano. Angola tem que conhecer as quedas, que é para dizer que é angolano. Não há uma altura certa para vir cá, seja no fim de semana, seja no fim do ano, fim do mês, podem aparecer aqui, não se vão arrepender. Aqui nas quedas de Calandula, nunca ninguém sai arrependido, saem todos e vão todos bem, à vontade. Bem, nós de volta, depois destas imagens impressionantes, tudo a ver com a realidade deste país, que na verdade nos traz muito orgulho. E para isso nós precisamos de conversar com gente da terra. Para começar, nós vamos apresentar o Sr. Governador, portanto, o Vice-Governador para a área, portanto, económica. Muito bom dia e obrigado por estar connosco. Muito bom dia à equipa das 7 Maravilhas. E vamos também dando sequência e apresentar logo de seguida, portanto, o Sr. Administrador Municipal de Calandula. Muito bom dia, muito obrigado por estar connosco. Muito bom dia. Obrigado. Está também connosco o Sr. Cardoso Bebeca, que é administrador do Parque Nacional de Cangandala. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, equipa 7 Maravilha. E claro que tinha que estar connosco o Pedro Nuzage, o padrinho de Malange. Bom dia Sérgio, bom dia Patrícia, bom dia a todos, bom dia telespectadores da televisão pública de Angola, bom dia malanginos. E é por ti que eu vou começar, Pedro. Estás preparado para esta nova fase do concurso, do roadshow que vai de província em província? Estamos em Malange, estás preparado para a nova fase do concurso? Patrícia, eu costumo dizer várias vezes que a grandeza de um país não está na extensão do seu território, mas no caráter do seu povo. E Malange tem as duas particularidades. Temos uma extensão territorial bastante vasta, temos um povo com muito caráter, muitas vezes é confundido com presunção, mas não, é mesmo o caráter do malangino e que faz com que as 3 maravilhas que estão a concorrer são indispensáveis para as 7 maravilhas. Eu não sei como é que vocês vão resolver isso em termos de produção, até que podem aumentar mais uma maravilha, a 8ª maravilha, que é o povo de Malange, que sem dúvida alguma é uma maravilha, mas durante o dia de hoje, sempre que eu puder vender o peixe, vou vender 4, 5, 6, 7. Votem para o Parque Nacional da Cangandala, número 18. Votem também no 19, que é para as Pedras de Pungandong. E o 21, que é para as Quedas de Calandula. Maravilha. Sr. Vice-Governador, 3 maravilhas em concurso. Com certeza um orgulho para o povo de Malange, ou para agentes de Malange. Aquela pergunta que não se cala em nenhuma das edições, que é porque é que acha que devem estar entre as 7? Como se não bastasse, ainda acrescenta o Pedro, que das 3 deviam estar entre as 7. Porque é que acha, Sr. Vice? Bom, eu acho que, de facto, as 3 Maravilhas em concurso, pela sua beleza, pela sua representatividade, são de facto incontornáveis. Não é? Angola, um país, de facto, eu não vejo Angola, não vejo a expressão turística, a beldade do país sem essas 3 maravilhas. Calandula é de facto uma maravilha não só angolana, mas internacional. É uma maravilha mundial. O Parque de Cangandala, com o nosso símbolo maior, que é a Palanca Negra, também é incontornável, não é? E as Pedras Negras, misteriosas Pedras Negras, pelo seu simbolismo, são de facto, são inevitáveis
estar entre as 7 maravilhas de Angola e, quizás, mesmo da África e do mundo. É isso. Senhor Nuno, como administrador municipal de Calandula, qual é a importância que tem para o município em particular, que tem as quedas, a participação na eleição das 7 maravilhas e depois, se for então eleita uma das 7 maravilhas naturais de Angola? Eu penso que, para além da grande atração turística que as quedas de Calandula representam, para além de Calandula ser um dos grandes destinos turísticos da província e não só, caso vença, Calandula terá um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que irá beneficiar não só a região, como o engajamento das próprias comunidades locais. E este desenvolvimento traduzir-se-á realmente no desenvolvimento da província em si e de Angola. Pedro, voltando um bocadinho portanto, 5 horas Luanda, Malange, de outras províncias teríamos de estar aqui a fazer muitas contas para sabermos as distâncias de província para província. Daqui da sede, portanto, municipal, qualquer coisa como 40 minutos, não é? Pedro, eu gostaria que me descrevesse um pouco mais a realidade desta Calandula, destas imagens, porque temos o país e o mundo a acompanhar-nos, com certeza água na boca de muita gente que está fora do país e com vontade de visitar esta Angola. Precisamos saber um pouco mais, para depois daqui a pouco percebermos o que é que Malães oferece para que as pessoas possam chegar a todos esses pontos. Antes de mais, deixa-me dar o parabéns a vocês, ao Sérgio, à Patrícia e a toda a equipa das 7 Maravilhas, porque de facto estão a dar a conhecer aos angolanos e não só o potencial turístico de Angola. Nós temos um potencial enorme que acredito que não é de todo explorado e que com este projeto das 7 Maravilhas, muitos angolanos estão a conhecer de facto maravilhas que pensavam ou nunca pensaram existir em Angola. É inevitável, como já disse o Sr. Vice-Governador, as maravilhas de Malange, é inevitável porque de facto são cartões de visita de Angola. Isto é um facto, não é? E por mais que nós não queiramos puxar a brasa para a nossa sardinha, não podemos, é incontornável falar estas maravilhas. Agora, as quedas de Calandula, para quem nunca lá esteve, como é o teu caso, mas eu sei que tu vais hoje. Mas não precisavas de me estender. Não, aqui é para estender mesmo. Mas é engraçado, já estive em Malange 5 vezes. 5 vezes e nunca estiveste nas quedas. Eu sei que tu hoje vais, já recebeste até um convite com do Sr. certeza. Administrador. As quedas de Calandula são de facto de cortar mesmo a respiração, como tu disseste, Patrícia, são de facto de cortar a respiração. Quem lá está, tanto de cima como de baixo, são imagens impressionantes. Só podemos caracterizar ou descrever estando, visitando, olhando, sentindo o cheiro, vendo aquelas imagens que são únicas no mundo. Portanto, não podem deixar de visitar as quedas de Calandula porque elas são de facto representativas de uma nação, não é só de Malange. As quedas de Calandula pertencem a todos os angolanos. Têm que constar nas 7 maravilhas, seja as quedas de Calandula, seja a nossa palanca, porque tu quando viajas por Angola, apanhas a TAG, tu vês a palanca negra gigante. A nossa seleção de futebol são conhecidos como as palancas, não os cabritos, nem as velvites, nem nada disso, são palanca negra. E as pedras de Punguandão, que são o símbolo máximo de uma das rainhas, das maiores rainhas que a África algum dia terá, a nossa rainha Ginga. Portanto, não tem como evitar. E se não acontecer isso, é batota. Senhor Cardoso, e como Pedro bem dizia, a Palanca Negra Gigante é um dos símbolos de Angola e podemos encontrar a Palanca Negra Gigante exatamente no Parque Nacional de Cangandala. Como é que esse parque é tratado? Qual é o cuidado que tem? Quantas pessoas o vigiam? Fala-nos um bocado do parque em particular. Em particular, o Parque de Cangandala situa-se ao leste da província de Malange e tem uma área como a superfície, 630 km². 630 km² é a superfície máxima do parque. E é um dos mais pequenos parques nacionais que Angola tem. E falando nesse âmbito das 7 maravilhas, nós entramos num universo de tantas maravilhas que o país tem,
e apenas só para se apurar 7, se já em Malange já temos 3, para 7, 4. E para 18 províncias, quer dizer, nós estamos tentando uma grande epopeia que não temos capacidade de responder. Em suma, eu não sei que teria que se usar muita psicologia, teria que se usar muita didática, para chegarmos ao ponto de eliminação, que nós chamamos de seleção natural, dentro da biologia. É um caso muito sério, será dor de cabeça. E então nós temos a dizer que o Parque de Cangandala não somente uma área ecológica pertencente à província de Malange, bem que situa-se na província de Malange, mas transcende as fronteiras e até podemos enquadrar que futuramente poderá ser um parque universal, porque é aqui onde que os grandes biólogos, os cientistas universais, que a palavra não me escapa, em 2011 e 2009, quando fizemos a primeira captura da palanga, o cientista norte-americano dizia que agora já posso morrer porque conhecia a palanga preta gigante. Quer dizer, é o cúmulo do fim do seu saber. E então nessa vertente das 7 maravilhas, o povo terá que pensar mesmo bem, se porventura as pessoas lutar para que Malange venha a ganhar por parte do Parque Nacional de Cangandala, é toda a humanidade que vem a ganhar, é o mundo que vai ganhar, e nessa altura, penso eu que as condições estão sendo criadas por parte do Ministério do Ambiente, o órgão retorno na gestão ambiental. As condições, quando forem criadas bem brevemente, eu poderia chamar a equipa da TPA, que é a TPA 1, TPA 2, a TV Zimbo, para ir logo ver um animal a escassos metros. Nós já vamos continuar a conversar sobre esta maravilha em concurso, mas nós agora queremos apresentar-lhe mais uma maravilha que está em concurso da província de Malange, as belíssimas Pedras Negras de Pungandongo. Pungandongo, na sua tradução, porque é língua materna quimbundo, que significa reserva dos ndongos. Os ndongos veio do reino do Ndongo, porque aqui era uma parte que fazia parte do reino do Ndongo. E então é uma área onde a famosa Rainha Ginga, Yongola Quiluange e tantos outros ficaram muito tempo aqui na resistência colonial. A história de Pungandongo funde-se com a história de Angola. Estas famosas e milenares pedras negras serviram de cenário a acontecimentos marcantes do nosso passado. O labirinto que representa este peculiar aglomerado de rochas permitiu aos nossos antepassados resguardarem-se para melhor organizar a resistência colonial. Não existe um número oficial de quantas pedras gigantes se encontram em Pungandongo e que começam a aparecer pelo caminho. Mas uma das principais, e também uma das mais altas, onde se situa o miradouro do Pungandongo, tem os contornos de um animal famoso. Chama-se por isso Kanzamba em quimbundo, que significa elefante pequeno em português. Mas já teve outro nome. Há quem anteriormente já chamou de Cantinho do Céu. Debaixo da rocha sai água, logo ao subir o Kanzamba sai aquela água bem fresquinha. E antigamente muitos vinham aí fazer seus tratamentos tradicionais. Naturalmente não tinham ainda os medicamentos convencionais e então faziam o tratamento de... curavam giba, é uma doença que afeta o peito, as costas do ser humano. Então faziam os tratamentos aí naquela água. Se hoje em dia os poderes medicinais das pedras negras não são tão procurados, o ar puro que se respira no cimo das pedras tem ainda efeito revitalizante.
Para além da terra fértil que o rodeia, Pungandongo é um lugar afamado pela sua impressionante beleza natural, mas também muito ligado à história da célebre Rainha Ginga. O Pungandongo eleva-se com estima, com honra, de saber que ela viveu aqui, deixou aqui as suas pegadas, fez aqui o seu trabalho, e então isso orgulha-nos bastante e precisamos, pedimos, convidamos as pessoas que venham conhecer. Antes da pequena comuna de Pungandongo, existe um caminho que contorna algumas das pedras gigantes e nos leva às famosas pegadas. Com a proteção que as rodeia, tanto a pegada da Rainha Ginga como a de seu pai, Ngola Quiluange, existem mesmo e devem ser o primeiro ponto de visita para quem chega a Pungandongo. Aconselhamos as pessoas, quando vêm para aqui, primeiro têm que vir fazer venha as pegadas do rei e da rainha. Cumprimentar, quer dizer, para ter o acesso de entrar às pedras, primeiro vir visitar esta área. Esta é a primeira, antes de ir para lá dentro. Porque sabemos que aqui eles deixaram as suas pegadas e é um sítio que nós devemos mesmo, com todo o respeito, vir visitar. As Pedras Negras de Pungandongo são uma referência imperdível da província. Dos malanginos, fica o convite para uma visita a esta antiga reserva dos Ndongos, considerada hoje como património nacional pela sua beleza única e inexplicável. Esse sítio, para nós malanjinhos, é o mesmo significado de um centro turístico. Uma área que Deus belezou, uma área que Deus deu-nos para nós vermos, divertirmos e extrairmos como é que esta terra, como é que Deus, afinal a obra de Deus é um pouco assim estranho. Isto não é barragem, não é prédio, não é aquilo, e a pessoa estranha nessa obra de Deus. Vale a pena mil vezes vir cá, porque é para assustar mesmo desta obra de Deus. É um bom assustar, é um assustar bom, um assustar lindo, estimável mesmo. São realmente belíssimas. E, Sr. Vice-Governador, para além da beleza que têm as pedras, têm também um grande significado cultural, um grande significado da nossa história. Naturalmente. Reza a história que a nossa querida Rainha Ginga e o nosso rei Ngola Quiluange estiveram lá e deixaram inclusive lá as suas pegadas, de maneiras que há essa dimensão histórica e cultural. Também tem uma dimensão económica, não é? Essas pedras, no futuro, não é? Com o desenvolvimento do turismo na província, poderão ser um forte atrativo turístico e mesmo para o investimento nessa matéria. Eu devo dizer que nessas pedras se podem fazer vários tipos de turismo, não é? Eu refiro-me aqui ao turismo de montanha, por exemplo, não é? O turismo de desportos radicais, por exemplo, não é? Podem ser feitos nessas pedras. E o ecoturismo também, não é? De facto, a beleza e a singularidade dessas pedras são realmente fenomenais, incontornáveis. Ó Pedro, olhando assim talvez num postal, não se tenha a ideia da dimensão que estas pedras têm. Portanto, não são 4 nem 6 pedras, é uma extensão enorme. O que é que tu aconselhas a quem nos está a acompanhar e que ainda não tenha vindo visitar as pedras e que por algum motivo não tenha tempo de ver uma a uma e o significado de cada uma? Quais são as particularidades assim que tu dirias, não deixes de vir às pedras de Calandula sem ver isso? As pedras de Pungandongo, tu há bocadinho disseste que já lá estiveste e ficaste de facto impressionada que aquilo parece que foi feito, que houve intervenção humana na criação das pedras. Não houve, aquilo é simplesmente obra pura da natureza
que de facto fizeram com que essas pedras, que são hoje património nacional, mas como eu já estava a dizer também há pouco, deveriam ser património a nível mundial. Como já disse o senhor vice-governador, aquilo é símbolo, um dos maiores símbolos da resistência do nosso país é exatamente a Rainha Ginga, o nosso Ngola Quiloange, que fizeram daquelas pedras as pedras de Pongandongo como forte para se defenderem na altura e lutarem contra o colonialismo, mas não podem ir só às pedras de Pongandongo. Muita gente comete o erro de ir às pedras de Pongandongo e ver de longe. Não, já estou maravilhado. Não. Ainda mais surpreendido vai ficar, porque se de facto tiver um contacto físico com as próprias pedras, porque há ainda coisas maravilhosas. Há bocadinho estava aqui a falar com o mais velho, que estava a dizer que as pessoas têm que estar lá de perto, sentir o cheiro, descobrir as maravilhas por trás das próprias maravilhas, que são de facto... Eu não sei como é que vocês vão fazer, eu não sei como é que vai ser essa situação das 7 maravilhas, porque as 3 maravilhas, se não essas 3 maravilhas de Malange não fizerem parte das 7 maravilhas de Angola, vamos ter um problema gravíssimo aqui. As 3? As 3, sim senhora, vocês têm que resolver porque o problema é vosso. As 3 maravilhas vão ter que estar. Já ouviste, Sérgio? O problema é nosso. Como é que nós agora vamos resolver esse problema? Esta agora que é boa. Bem, nós vamos resolver esse problema de uma maneira muito simples. Nós vamos viajar pelas 18 províncias e preparem-se, porque o país tem muito para oferecer, ainda que o Pedro diga que o muito está em Malange. Mas, para além das pedras, daqui a bocado nós vamos conhecer mais um atrativo aqui de Malange. Antes disso, só queremos dizer que Malange oferece, para além de todos esses atrativos turísticos, outras coisas que têm a ver com as gentes da terra. Aspectos culturais, como, por exemplo, o artesanato. Aqui o mais velho que está comigo, o mais velho António Cambango, que é artesão, produz, portanto, utensílios que são utilizados por norma na pesca artesanal ou pesca fluvial, se preferirem. Tudo bem, mais velho? O microfone aí tem que encostar mesmo para a gente conversar. Está tudo bem, né? Sim, Há quanto tempo é que o paizinho trabalha aqui com esse material? Então, este material, esses paus são feitos bambom, com uma faca, começa a cascar. Sim, mas há quantos anos é que trabalha? Por exemplo, este aqui pode levar de 13 horas ao preparar. Mas o mais velho começou com que idade a fazer esses trabalhos? Eu comecei com 15 anos. Ah, agora chegamos lá. Com 15 anos começou a fazer esses trabalhos? Sim, sim. Bem, agora vamos lá compreender. Qual é o nome que se dá a este utensílio? Qual é o nome? Este tecido chama-se nácia, em português. Em Nácia. Quimbondo, então, é muzua. Muzua. Sim. Isto é utilizado para pesca? Sim, sim. Para agarrar... Para agarrar o peixe, bagre, cacuço, tudo e etc. Mas o material que é usado aqui, nós estamos a ver aqui uns pauzinhos, parece bambu muito fininho, é mesmo bambu? Não, este aqui é capim do rio. É um capim do rio? Sim, sim. E isto aqui que depois faz, que amarra para criar a estrutura toda arquitetônica aqui deste utensílio, é isto aqui. O que é isto exatamente? Sim, sim. Este aqui chama-se cacecolo do rio também. Também fica à beira do rio? Sim. É que vocês usam como corda para amarrar aqui? Para amarrar também a nácia. Este aqui é o capim que nós já falamos. Este aqui é bambongo, é feito tipo deste aqui. Ah, este é outro tipo? Outro material? Sim, sim, porque esses paus foi assim fino, então esses são grossos. Tá este pode preparação compatível e isto pode fazer, então com aqueles nós grandes, depois aqui morre peixe grande, este aqui morre, peça aqueles pequenos, chama-se cabuenha. Ah, cabuenha. Sim, sim. Que, pronto, eu comi ontem. Pronto. Comi ontem. Yeah. Foi muito bom. Isto aqui, o peixe, portanto, dá para perceber aí em casa que aqui é um labirinto, aqui é uma manobrazinha em forma de funil. Se perceberem aí em casa, o peixe acaba entrando. Mas o que é que põem lá dentro? Põe alguma coisa aqui dentro para o peixe vir buscar? Aqui pode meter assim, fecha um quichito, depois tira a nácia, põe. Não, mas lá dentro, põe isca, aqui dentro, a comida, alguma coisa que o peixe vem buscar? Sim, sim. Depois pode meter a comida nesta nácia. Ah, pois. Sim. Então, o peixe entra para vir buscar a comida aqui. Sim. Depois já não dá para sair então, porque isto é afunilado. Já não tem tempo de sair. Mas este aqui só entra mesmo peixe pequenino. Entra mesmo. Tá bem. Este aqui já entra um peixe... Esse pode entrar bagre, cacoço, sim, e etc. Mas fico com uma sensação que essa entrada é muito apertada. O peixe passa mesmo normalmente sim, aí. Sim. Mas há outros maiores. Mas este aqui é sim, para andar maiores. Sim. Pois, depois tem este canto. Isto aqui é para transportar, não é? Aqui depois é para levar... vai...
Nas costas e pronto. Pronto, está no rei. Está bem. E agora sim, quando apanha 2, 3 peixes ou um de cada vez? Bem, de repente com a isca que tu vais meter lá, então se meter uma boa isca, pode chegar até aqui assim. Está bem, muito peixe. Muito peixe. Está bem, eu volto já mais velho. Deixa eu só rapidamente mostrar lá para casa. Aqui neste momento nós nos apercebemos de que o material está a ser feito na hora, portanto aqui ao vivo e a cores, como se diz, e com o material que já foi citado aqui em instantes pelo mais velho António Cambongo, que é o material que normalmente é recolhido à beira do rio, que é o capim próprio, que é alguma coisa que vem de bambu e as cordas para depois amarrar. Eles começam aqui a fazer um trabalho e nós daqui a instantes voltamos para ver como é que fica o produto final. Penso que durante este programa haverá a possibilidade de fazermos alguma coisa. Mas melhor do que eu, daqui a instantes vou dar a palavra à Patrícia. Quero só agradecer aqui o mais velho. Nós vamos falar mais tarde para saber que produto é que foi feito aqui. Vamos ver se eles conseguem fazer. Porque já percebemos que isso leva algum tempo para fazer. Já leva algum tempo isso. Sim. Para fazer uma coisa destes, sim. Umas horas, não é? Sim. Sim, senhor. Está bem. Horas. Está bem. Então vamos ver até onde eles vão. Por enquanto fazemos uma pausa aqui neste material que é muito usual na pesca, portanto, no rio, se preferirem, fica mais fácil para apanhar peixe, bagre, enfim, do rio. E é muito comum verem-se ao redor das zonas onde estão os rios, a população usar muito isto, porque depois aí a alimentação, e não só, muito peixe que a gente come às vezes à mesa do restaurante, enfim, apanhado por eles, que depois é algum para consumo, outro para comercializar. De resto é mais um dos aspectos que tem a ver aqui com o Malange, mas de Malange não é só. Malange oferece muito mais, como se não bastasse, está aí com 3 maravilhas em concurso, não é, Patrícia? É verdade, e é para a próxima maravilha em concurso que nós vamos passar já a apresentar-lhe mais uma vez imagens excelentes. E eu digo mais uma vez porque é complicado ver tanta beleza e só poder escolher 7 entre as 27. Vamos então ver o Parque Nacional da Cangandala. O fiscal é aquele que passa todo dia atrás da palanga negra, que é para os caçadores não conseguir estar atrás da palanga negra gigante. De manhã, quando eu acordar, tenho que pensar por o meu símbolo da natureza, que é a palanga negra. Tenho que pegar no meu machado, minha katana, do meu trabalho que eu se empenho, que é para atrás da palanga negra, porque se eu não fazer esta vigilância dentro do parque, não posso ser um fiscal. Há 11 anos que Paulino Gouveia, mas também Valente Carvalho e Conceição Figueira João, 3 de uma equipa de 18 fiscais, vigiam cada recanto do Parque Nacional da Cangandala, situado no município com o mesmo nome, na província de Malange. Com cerca de 630 km², este parque pode até ser o mais pequeno de Angola, mas é um dos mais ricos em termos ambientais. A incrível diversidade dos ecossistemas aqui presentes ganha mais importância com a presença do mais famoso antílope de Angola, a palanca negra gigante. No coração da Cangandala encontra-se o santuário, com uma área vedada com cerca de 30 km². É aqui que os fiscais do parque passam mais tempo. Verificam a vedação, arrumam os ramos caídos das inúmeras árvores que embelezam as planícies desta área protegida e contabilizam as espécies únicas de fauna e flora que dão vida ao parque. O Parque da Cangandala contém muitos animais, não só a palanca. Tem o bambe, tem o xexe, tem o glungo, tem porco-espinho. Bem, para nós aqui dentro do parque, conforme já estamos a ver aqui, tem muitas árvores que são vários nomes de cada árvore com seu nome. Se passarmos a contar esta hora, vamos sair aqui 16 horas.
não é apenas a quantidade de árvores que impressiona. A Cagandala é uma autêntica reserva onde a natureza ainda exerce pleno direito. Se Angola é rica em reservas e parques naturais, a área protegida da Cagandala distingue-se de todos os outros. É composto por floresta aberta e savana seca, mas é a existência da palanca negra gigante que o torna verdadeiramente único, fonte de uma riqueza de indescritível valor ambiental e cultural. O Parque da Cagandala, com ou sem palancas, ainda muito receosas e intimidadas perante estranhos, é uma maravilha da natureza reconhecida e também muito preservada. Nós aparecemos para podermos defender e proteger a natureza e daqueles que querem desfrutar esse ambiente que nos encontra. Então nós levamos aos sítios possíveis para poder desfrutar os objetivos que fez com que viesse aqui ao parque. É o objetivo da política ambiental para poder defender os interesses ambientais. Muitas vezes as pessoas nas cidades onde eles vivem ficam toda semana agitadas, estresse, lixo por aqui, por ali. E uma vez que eles escolhem o Cagandala que tem que vir aqui, vão poder encontrar um espaço de lazer para curtir um fim de semana saudável junto das suas famílias. É uma riqueza ambiental para nós. A Cagandala não é apenas um santuário de palancas, mas um santuário ambiental, onde as paisagens emocionam. Aqui, o ar é mais leve, mais convidativo. Aqui, a natureza ganha outra força e torna-se infinita. E quem ganha com isso somos todos nós. Ora bem, muitos aspectos ali foram falados, dos animais, da preservação, dos cuidados que tem que se ter com os visitantes, Sr. Cardoso. Como é que têm trabalhado com essas pessoas que vêm visitar o parque, que não têm muitas vezes noção do perigo de, por exemplo, deitar um fósforo para o chão, beber água e deixar as garrafas espalhadas? Qual é o trabalho que têm feito? O projeto da conservação da palanga negra gigante da Cagandala, nós nos encontramos numa fase de investigação científica, porque devido à guerra, o fator guerra que assolou esse país, o Cagandala quase perdeu um maior número acentuado da palanga. E então, o rapaz que o povo angolano mereceu, em 4 de abril de 2002, foram criadas condições no sentido de fazer o levantamento das áreas destruídas durante a guerra. É assim que, por parte do governo angolano, tanto quanto as parcerias internacionais, formulou-se um projeto sobre a construção da Palanga Preta. E então, no terreno, nós encontramos apenas Cagandala só fêmeas e não tivemos oportunidade de encontrar machos. E então houve necessidade de ir para a reserva do Luando, no outro lado do rio Luando, onde que depois das expedições efetuadas, houve uma oportunidade de se buscar o macho que veio para a Cagandala. Encontrou as duas fêmeas e então com as capturas que foram feitas, hoje graças aos esforços técnicos, que era por parte da comunidade internacional como nacional, já temos indicadores satisfatórios. Mais ou menos quantos animais é que há? Em 2009, o ano que se fez a primeira captura, havíamos capturado no santuário do Parque de Cagandala 9 fêmeas e tivemos que ir na reserva do Luando, buscamos o macho. Em 2010 tivemos acesso a uma cria, macho, e o ano 2011, 2012 tivemos 7 crias. Esse ano recebemos no mês de julho e agosto 6 crias. E nesse preciso momento temos um horizonte de 31 animais. Ah, maravilha, quer dizer é que... maravilhoso. É. E então o que eu quero dizer que
O acesso ao Parque Nacional de Cangandala ainda é um sonho, mas já brevemente, porque ainda não se criou as infraestruturas para a acomodação. Pois, era isso exatamente que eu gostaria muito técnicos. de saber, porque há muita gente que nos está a acompanhar, em Luanda, em qualquer outro canto de Angola e principalmente a nível internacional, por causa da TPA Internacional, que tem interesse e fica com aquela curiosidade de vir para cá para constatar, para vir ver as coisas de perto. Essas condições nós queremos saber quais são e quando é que nós teremos de facto tudo em condições para que a pessoa venha para cá e se sinta confortável. As condições em querer saber quais são, já há um programa parte do Ministério do Ambiente, que esse ano arrancou-se na construção de 5 casas, que futuramente poderá acomodar as pessoas, amigos da natureza, quando forem para Cangandala, em vez de ficar no ar lento, tem que se acomodar a um abrigo. E hoje, atualmente, no Cangandala, temos 4 casas, que é a acomodação dos fiscais, do corpo de fiscalização. Ok. Nós estamos na reta final da nossa conversa e como vamos deixar aqui nesta manhã, depois o senhor vice-governador e o Pedro vão se juntar a nós no período da tarde. Mas agora para fazermos essa ronda final, e eu talvez começasse ali pelo senhor Nuno ali do princípio, deixar então as considerações finais sobre estas 3 maravilhas que estão em votação. Na minha ótica, de facto, Malanje constitui um centro incontornável em termos de maravilhas do mundo, e não só da África, mas sim do mundo. Eu acredito que nós temos potencialidades enormes, quer do ponto de vista social, histórico e cultural, para aparecermos em grande neste grande concurso que se chama As 7 Maravilhas do Mundo. Senhora Vice-Governador, independentemente de estarmos aqui hoje com padrinhos e todos os convidados falando em torno de tudo aquilo que é a riqueza desta terra, a convicção se faz sentir de que vocês estarão de facto lá nas 7 finalistas? Sem dúvidas, sem dúvidas. Malanje tem tudo para vencer. Tem tudo para vencer e de facto vamos vencer com as 3 atrações que nós trazemos. Portanto, eu gostaria aqui de apelar a todos os malanginos, residentes e não residentes, amigos de Malanje, para votarem no número 18, 19 e 21, que são, de facto, as nossas atrações, são a nossa artilharia para este concurso, a nossa artilharia, imbatível. Imbatível. De maneiras que eu gostaria mais uma vez, em nome do Governo da província de Malanje, saudar a equipa das 7 Maravilhas, saudar também o nosso padrinho, o malangino de Gema, e que tem sido um grande embaixador desta querida e grandiosa terra. Que por um pouco colocava a Catepa também nas maravilhas. Só faltou. Olha, não posso deixar de reforçar, como é óbvio, hoje em dia fala-se muito do desenvolvimento sustentável e os potenciais turísticos de Malanje, quando atingirem o seu máximo, de certeza absoluta que irão ter um peso, inclusive no orçamento do país, porque quando se começar a explorar ao máximo o potencial turístico todo que Malanje tem, neste caso estamos a falar de 3 maravilhas, de certeza absoluta que irá dar oportunidade, obviamente, ao desenvolvimento da própria sociedade, porque são mais postos de emprego que irão existir, é mais dinheiro que os turistas vão deixar e de certeza absoluta que o PIB per capita também irá aumentar. Portanto, não deixem de votar no Parque Nacional da Cangandala, habitat natural da Palanca Negra Gigante, votando para o 44566718. Votem nas pedras de Punguandongo, votando no número 19, e votem nas quedas de Calandula, que são o número 21. Isso é uma responsabilidade, não é só dos malanginos, dos angolanos. Porque todo angolano que é angolano sabe e tem a plena consciência de que as 3 maravilhas de Malanje pertencem a todos os angolanos. Portanto, independentemente da província que vocês têm que votar, têm que obrigatoriamente também votar nas 3 maravilhas de Malanje, porque senão não somos angolanos. Meus senhores, obrigado por terem vindo. Nós vamos então encerrar esta manhã, recordando-lhe então dos números de votação para estas
três maravilhas das 27, as três finalistas da província de Malange, enviar mensagem para o 44567 para votar no Parque Nacional da Cangandala no texto número 18, para votar nas pedras de Punguandongo no texto número 19 e para votar nas quedas de Calandula no texto o número 21. Já sabe que até ao final da tarde, quem mais votar nestas três maravilhas vai ganhar 10 mil kwanzas para gastar no hipermercado Quero. É verdade, e nós seremos a sua companhia durante muito tempo, portanto, sempre que ouvir falar de natureza, ouvir falar de paisagem, ouvir falar de maravilha, nós estaremos no ar para 2 horas no período da manhã e 2 horas no período da tarde. Portanto, você é nosso convidado. Não saia daí, nós voltamos daqui a mais alguns minutos. Exatamente, é breve o intervalo. Até já.